Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. O seu companheiro, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Em tudo, Deus nos aconselha, né? Em absolutamente tudo. Aqui são conselhos práticos, são conselhos que realmente fazem muita diferença se nós seguirmos. E eu levo sempre também para o lado espiritual, até porque eu me casei com as coisas de Deus, eu me casei com Deus, eu me casei com o amor de Deus. E cada dia que passa eu quero viver mais para o meu Senhor. Eu quero viver mais para o meu Deus Todo-Poderoso, meu Criador. E eu estava aqui me lembrando agora há pouco que na pandemia eu realmente entrei numa intimidade muito grande com Deus. E muitas das vezes na palavra de Deus fala também que muitas das vezes nós não recebemos porque nós não pedimos como deveríamos. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então tudo que você pede que não é para honra e glória do Senhor, tudo que nós pedimos que não é para isso, que não é para engrandecer o nosso Deus Todo-Poderoso, nós não recebemos. Tudo que é para envergonhar a Deus, nós não recebemos. E a não ser que Deus ele fala conosco, nos dá sinais. Se nós formos contra a palavra dele, mesmo recebendo o aviso, o sinal, aí é problema de quem? Nosso. E aí eu estava aqui meditando e lembrando que eu orei muito na pandemia e eu usava o Face. Eu usava o Face também, e lá tinham mais pessoas que depois eu acabei esquecendo o nome das pessoas que também oravam junto comigo. Às vezes eu fazia live só de áudio, orando à meia-noite. E o Senhor, ele realmente é maravilhoso. Até para orar ele ensina, né? Em tudo ele ensina. A Bíblia realmente é um manual de vida. E eu comecei a orar aquela pandemia toda porque Deus havia me dado um sonho e eu me senti na obrigação de fazer o que o Espírito Santo me incomodou para fazer. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer e quem tem que saber o que é, eu acho que sabe, e enfim. Aí eu passei a prestar atenção mais nisso. Nós nunca podemos ser individualistas, egoístas. Quando nós oramos por um todo, quando nós passamos a enxergar várias coisas ao mesmo tempo, várias necessidades, várias pessoas, várias situações, porque não adianta você varrer a casa e jogar sujeira debaixo do tapete. Sua casa vai estar linda, maravilhosa, mas a sujeira vai estar lá escondida embaixo do tapete. Não adianta você varrer ela e jogar sujeira para fora, onde o vento vai trazer de volta. Você tem que recolher e jogar no lixo. E assim às vezes você ora, você está orando por alguém, porém você está vendo só aquela pessoa. Às vezes é uma libertação, de repente a sua filha ela está envolvida em prostituição. Você ora somente por ela. Você ora, meu Deus, liberta minha filha da prostituição. E às vezes você ora e você não obtém resultado. Passa a enxergar
ao redor da sua filha. Ao redor. Ore pelos amigos, pelas amigas da sua filha. Ore pelas pessoas que surgem no caminho dela. Ore pelas pessoas que têm poder de influência sobre ela. Ore pelas necessidades que de repente a sua filha possa estar passando, seja ela material, seja ela sentimental, seja qual for o problema. Peça para Deus te mostrar quais são os traumas que existem nela, quais são as frustrações, quais são as revoltas. Porque assim como nós às vezes sentimos alguma dor, algum desconforto, alguma coisa, e aquilo não passa, e aquilo persiste, o que a gente faz? A gente busca um hospital, a gente busca ir até o médico. Chegando lá no médico, a gente fala o quê? A gente fala o que a gente está sentindo. E o médico vai pedir exames, senão ele já dá o diagnóstico ali do que nós temos, e ele já inicia um tratamento, passa remédios, enfim. É a mesma coisa. Tudo que nós oramos, por quem nós oramos, como nós oramos, o que nós pedimos, nós precisamos saber exatamente qual é o diagnóstico. Porque às vezes as portas que essa pessoa abre, sem perceber muitas vezes para Satanás, são várias, não é uma só. E às vezes aquelas portas que foram abertas, elas são herança de frustrações, coisas que ela passou desde de repente infância. Então assim, você tem que ir realmente na causa do problema. Você precisa descobrir o que levou esta pessoa a fazer tal coisa. Quando foi o início disso? Quando entrou aquela feridinha que ela foi aumentando e foi se aprofundando? Quando? Tenta vir um investigador, né? Eu tô falando por mim. Vira um investigador, começa Senhor, abre o meu entendimento, abre a minha visão, meu discernimento. Me mostra, Senhor, onde foi que começou tudo aquilo, para que eu possa orar pela minha filha, para que eu possa fechar as portas através do joelho no chão da oração, que eu feche as portas aonde o inimigo tem entrado, que ela possa vir também fechar as brechas, que tudo aquilo que causa fraqueza nela, que ela possa cair tão facilmente nas armadilhas de Satanás, me mostra para que eu possa orar contra isso, para que tudo isso seja desfeito. Se fizeram alguma coisa para minha filha lá atrás, se é obra de macumbaria, se é obra de magia negra, feitiçaria, seja lá o que for, me mostra, Senhor. Me mostra, Senhor, de forma que eu possa entender. Abre os meus olhos e que meus ouvidos realmente estejam sensíveis à Tua voz. E ore em cima de tudo aquilo. Seja uma médica espiritual, seja um médico espiritual. E eu estou dando o exemplo de repente, uma pessoa que esteja na prostituição. Porque hoje em dia o mundo está tão distorcido, tão de cabeça para baixo, ele realmente jaz no maligno, que tudo que lá atrás era errado, hoje em dia eles estão querendo passar para as crianças, adolescentes, para os jovens como certo. E prostituição é o que eu vejo que o inimigo mais tem tido sucesso. Ele tem, infelizmente ele tem. Você vê pessoas, moças, meninas, adolescentes, de repente fazendo dancinhas que se fazem dentro de prostíbulos, usando roupas que se usam em lugares assim, que se usavam somente em lugares assim. Umas coisas que às vezes você fica até escandalizado, você fica, não tô acreditando que uma menina tão linda, tão nova, e se desvaloriza tanto. Ela realmente não conhece o valor dela. Ela se mostra tanto, ela faz coisas assim que, né? Então assim, e hoje em dia isso está sendo ensinado como certo. Entendeu? Você precisa saber a causa de tudo. Como ela foi influência. Ore para Deus afastar, ore para Deus libertar também as amigas dela que influenciam ela dessa forma. Ore para Deus tirar ela de tudo que possa levá-la a pecar, a cair, a se perder realmente. Porque às vezes a pessoa se perde, mas as orações ajudam, ela se reencontra. As suas orações ajudam.
Os seus joelhos no chão ajudam e ela consegue se reerguer. Às vezes, muitas das vezes, antigamente você ouvia, você pega testemunhos e tudo mais, e pessoas acabavam entrando, eu tô falando prostituição hoje em dia, não tô falando da pessoa entrar no prostíbulo, eu tô falando de prostituição de pessoas que estejam que não levam títulos, mas elas agem exatamente igual. Pior até muitas vezes pior. Então, assim, antigamente pessoas acabavam fazendo certas coisas por ingenuidade, de repente por uma necessidade. Isso que eu tô falando, uma causa que você não sabe o que é, uma revolta, falta de amor, uma família destruturada, entendeu? E ela acaba fazendo, acaba entrando, quando menos espera ela tá fazendo, não porque ela desejou fazer aquilo, não porque ela quis fazer aquilo, mas ela acabou se reencontrando naquela situação, se encontrando naquela situação, onde tudo que é prisão maligna é muito difícil de sair. Quando a pessoa não tem uma ajuda, um intercessor, quando a pessoa continua com tudo aquilo dentro dela, porque às vezes ela está carregando um fardo tão grande dentro dela, ela está carregando uma história tão triste, às vezes ela está carregando traumas assim terríveis. A gente às vezes olha e julga, mas a gente não imagina o que existe ali dentro. Então tudo aquilo tem que ser curado. Tá faltando amor na vida dela? Vamos orar para Deus colocar amor. Comece por você, sabe? Ore, Senhor. Passa amor para ela, passa carinho, faça com que ela se sinta valorizada, amada, querida. Faça ela se voltar para as coisas do Espírito. Aconselha, ore por ela. E não só nessa área, mas se existem outros, se de repente o seu filho, a sua filha é envolvido, está envolvido com marginais, está envolvido com usuários de droga, está envolvido com isso, com aquilo. Ore, aonde aquilo começou? Qual foi o início? Quando ele começou? Por que ele começou? O que existe dentro dele? Quais foram as portas abertas? Quais foram as brechas? Ore por ele. Ore para Deus te mostrar. Vá lá no início, vá lá aonde começou a ferida. Vá lá aonde está tudo escondido, está tudo lá dentro dele. A pessoa precisa ter alguém para ouvi-lo também. Hoje em dia o mundo tem ensinado pessoas a oprimirem outras, pessoas a calarem a boca dos outros. É o teu filho, é teu amado, é teu querido, é seu amigo, é seu vizinho, é pessoas que você ama, é pessoas que você tem intimidade. Deixe falar. Chama para tomar um café, para tomar um chá, conversa, sabe? Ou, sei lá, Deus vai preparar um momento. Deixa falar, escute a pessoa, deixa ela falar. Porque às vezes é tanta coisa que ela está carregando dentro dela e ela não tem ajuda, mas você sabe que você pode ajudar em oração. Então, ouça, peça para Deus sabedoria, estude a causa dela. E ore da forma certa, que eu tenho certeza que Deus vai socorrer, Deus vai fazer a diferença, Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai fortalecer. Eu vou só um minutinho. A minha cachorra, ela tá cega, tá idosinha e ela tá perdendo a força nas pernas. E tem hora que ela não consegue levantar sozinha. Muito boazinha, muito, nossa. E é necessário saber a causa, é necessário você escutar. Quando você fala, ai, não quero saber dos seus problemas, cala a boca, fica quieta, eu não quero saber, eu não quero. Isso aí não é de Deus. Isso é coisa do diabo. O diabo, ele é opressor. O diabo, ele gosta disso, ele gosta de oprimir as pessoas. Ele gosta que as pessoas calem a boca.
que elas fiquem, dentro delas fique carregado de mágoas, de frustrações, de traumas, de sofrimento, né? Você vê que câncer. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa, num shopping, onde eu acabei trabalhando com uma pessoa que simplesmente ela não ia com a minha cara e ela mexia com coisas que, óbvio, as trevas ela não suporta a luz. E muitas das vezes você encontra pessoas que não gostam de você. Você sabe que você tem a luz do Espírito, você sabe que você é de Deus. Então a pessoa tá com ódio mortal de você. Por nada. Porque isso realmente existe. A luz as trevas não suportam a luz. Então você passa a ser perseguido do nada, por nada. Entende? E o inimigo, ele quer isso. Presta atenção na cachorra. Ele quer isso, ele quer oprimir, ele quer destruir, ele quer que você sufoque tudo aquilo que é sofrimento, que mais tarde vai te causar doenças. E eu lembro que eu passei por uma situação assim, onde um determinado dia eu fui trabalhar, quando chegou, eu ia entrar no ônibus, eu comecei a passar muito mal. E comecei a chorar, chorar, chorar. E liguei para uma menina e falei, olha, eu não tô conseguindo entrar no ônibus, não estou bem. E eu chorando, chorando, chorando muito. E eu precisava trabalhar, eu precisava daquele emprego, eu precisava... E eu não consegui. E eu fui direto, estava próximo ao hospital, era do convênio que a empresa pagava. Aí eu já fui direto para o hospital. Quando entrou na sala do médico, o médico, por Deus do céu, ele começou a chorar junto comigo. Então, assim, o meu sofrimento ali, ele viu. De imediato, ele viu o meu choro, ele viu a dor que eu tava, ele viu o que estava acontecendo. E eu sei que dali eu comecei, foi a primeira vez que eu busquei um psiquiatra. E eu marquei um psiquiatra e chegando lá na psiquiatra, ela me ouviu. Ela quis saber tudo, ela foi pegando tudo e perguntando e deixando falar e perguntando e analisando e falando. Aí ela falou, olha, você precisa abrir, você precisa colocar pra fora. Você realmente não pode ficar guardando as coisas pra você. É trabalho, é sua superior, é não sei o quê. Mas você precisa colocar isso pra fora de uma forma ou de outra, com alguma pessoa. Você precisa pôr pra fora, você não pode guardar isso pra você, porque isso causa câncer. A médica falou isso pra mim. Tudo que você sufoca, tudo que reprime, tudo que o diabo fica oprimindo, não deixa você colocar pra fora, não deixa... Às vezes você quer fazer alguma coisa, você quer fazer algo por alguém, você quer... estender a mão para alguém, você quer amar alguém, você quer, mas existem outras situações ou pessoas que não deixam você fazer isso, ou enfim, seja qual for a área. É que geralmente tudo que se toca no coração, na emoção, no sentimento, isso vem desde criança, geralmente é nessa área mesmo, é assim que começa. É sempre ele querendo tocar no que existe dentro de nós de bom, o amor. Ele quer tirar o amor da gente. O diabo, ele quer tirar o amor que existe dentro de nós. Ele quer tirar a pureza, ele quer tirar a bondade, a generosidade, a sinceridade. Ele quer tirar a verdade, entendeu? Ele quer oprimir, ele quer que você sufoque tudo aquilo que não presta, que só vai trazer destruição, doenças. E ele quer que você, daquilo, ele quer tornar em coisas ruins, para que você venha futuramente, sim, muitas vezes até sem perceber, fazer coisas ruins, entendeu? Manifestar tudo aquilo através de coisas ruins. E é muito importante saber o diagnóstico, a causa. É muito importante. E aí, porque esse versículo, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, eu entendo da forma espiritual. Por quê? Não é só financeiro, porque toda a nossa vida depende da nossa vida espiritual. A nossa vida em todas as outras áreas depende da nossa vida na área espiritual. Se nós não estivermos bem com Deus, se nós não estivermos na presença do Senhor, se nós não estivermos limpos de coração,
se nós não estivermos tranquilos dentro de nós, a nossa alma, sem peso, sem culpa, sem ódio, sem raiva, quando nós damos lugar ao arrependimento e nós diagnosticamos a causa de tudo, e se for necessário liberar perdão, perdoe. Se for necessário, o que for necessário fazer, segundo a vontade de Deus, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, faça. Nós precisamos fazer, para que nós possamos ficar livres, leves, em paz dentro de nós, entendeu? Mesmo que de repente continuem muitas coisas ao nosso redor, mas dentro de nós estamos em paz. E o que a gente faz? A gente usa tudo isso para pensar não somente em nós, pensando também nas outras pessoas, entendeu? Porque a palavra diz que o diabo, ele vive ao nosso derredor, tramando constantemente, bramando como leão, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas ao nosso redor existem os anjos que nos protegem. E em meio a tudo isso, existem aquelas almas que são possessas, almas que estão nas trevas, que nos odeiam, almas sem motivos, almas bondosas, almas que às vezes as pessoas nem nos conhecem, mas elas sentem amor por nossas vidas. Almas que sem a gente nunca ter falado nada com elas, elas às vezes até estão orando por nós. Eu digo porque eu já orei por pessoas que eu nunca nem falei. Eu já orei por pessoas, já chegou a acontecer de eu estar dentro de um trólebus, a pessoa sentar do meu lado e eu orar por ela. Você tá entendendo? Então, assim, existe muita coisa, assim como existe coisas ruins, pessoas que dão lugar ao inimigo, pessoas opressoras, usadas por Satanás, pessoas ímpias, pessoas que realmente existem maldade dentro delas, que elas são pessoas más, mas existem também aqueles bons. Então, quando a gente passa a enxergar não somente o nosso problema, dos nossos filhos, dos nossos amados, dos nossos queridos, e ao redor deles nós passamos a olhar também, quando a gente deseja o bem não somente para eles, mas também para quem está próximo. O bem, o que é? De repente a libertação daquele que está influenciando, a libertação daquele que está fazendo mal para alguém. Pedir para que Deus liberte, porque Deus também mostra, muitas das vezes Deus fala para nós nem orarmos por aquelas pessoas, porque Deus, ele conhece o coração. Muitas das vezes pessoas daquela forma que Deus já mostrou que tem um coração mau, que é uma pessoa realmente ruim de natureza, Deus, ele nem pede para orar. Porque ele viu que a gente já estava orando pela pessoa, orando tanto, mas a pessoa não quer. E Deus, ele não obriga ninguém a nada. Se a pessoa tem um coração ruim, se ela tem um coração mau, ela não vai querer receber o bem. Ela vai estar sempre agindo com coisas más, coisas ruins, coisas erradas. Ela vai estar sempre mentindo, ela vai estar sempre agindo de artimanhas, de estratégias malignas, sempre com tudo que glorifica o diabo. Ela pode até obter sucesso, até certo ponto, mas chega uma hora que Deus vai, porque Deus, ele não permite, Deus, ele não admite, Deus, ele não suporta quem maltrata, quem levanta os seus, que age com injustiça contra os seus. Deus, ele não suporta que oprima ao pobre, ao aflito, ao necessitado, entendeu? Então, nós precisamos, aqueles que Deus falar que não é para orar, a gente entrega nas mãos dele. Aquele que a gente tem sinais que realmente são pessoas de Deus, mas naquele momento foram influenciadas por outras pessoas e acabaram fazendo coisas que de repente está trazendo um peso muito grande para dentro dela. Algo que de repente ela está carregando, que ela agiu, ela até se uniu com aquelas pessoas e para fazer o mal, sem pensar. Muitas vezes, no momento de desespero, no momento de muita tribulação, no momento onde ela deveria ter parado, orado, se acalmado, agiu de ansiedade, de desespero, em meio a muitas outras coisas, a dor, percas, enfim, perseguições. E essa pessoa, uma hora ela vai se dar conta. Então a gente tem que orar também, a gente tem que orar, entendeu? Nós precisamos orar por todos, porque a partir do momento que a gente ora por todos que estão ao redor, que de uma direta ou indiretamente, causando opressão, causando sofrimento para alguma vida, causando
uma infinidade de coisas sofredoras, tristes na vida de alguém, injustiças, enfim. A gente precisa orar por ela. Aí quando nós oramos, que nós diagnosticamos e realmente tomamos aquela causa, Deus ele começa a agir. E quando Deus começa a agir, ele começa a libertar. Aí vem a libertação. Com a libertação, tudo que existe ao nosso redor, que nós vamos orando para Deus trabalhar, que nós não pensamos somente em um, porque aqui está dizendo, melhor é serem dois do que um. Quando você se entende esse versículo da forma que eu estou tentando explicar espiritualmente, é exatamente isso. Você está levantando o outro. Melhor é serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Se você vê que seu irmão, a sua irmã, o seu querido, o seu amado, enfim, seu irmão em Cristo, está caindo, você vai orar para ele, você vai buscar o diagnóstico para que ele venha se levantar. Entendeu? Você vai ser o intercessor, você vai ser o ajudador. Deus ele vai te usar para isso. E você sabe que Deus ele nos usa, ele muitas das vezes ele toma nossas vidas, as nossas bocas, e tem vezes que nós passamos a entender de uma forma tão grande a vontade de Deus, as coisas de Deus, que Deus ele diz para nós, ó, vai lá e fala o que tu sentires de falar, porque eu sei que você está agindo e falando conforme o que me agrada, dentro da minha vontade. Você sabia que Deus acontece? Que realmente acontece isso? Então, assim, você não precisa todos os dias, 24 horas por dia, estar esperando somente Deus mandar você fazer o bem. Deus mandar você amar o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe. Deus mandar você agir com bondade com o próximo, com até o desconhecido. Orar por alguém é maravilhoso. A pessoa receber a oração de alguém que nem conhece. Imagina, eu fico pensando, imagina eu entrando num trólebus, num ônibus, no metrô, e a pessoa do meu lado orando por mim. Ela nunca nem me viu. Tá ali, só sentada do lado e tá orando, porque Deus já mostrou mais ou menos ali pra ela o diagnóstico de alguma coisa, e ela já tá orando ali pra Deus libertar, pra Deus abençoar, pra Deus socorrer. É muito bom. Já pensou você andar na rua e você saber que tem pessoas orando por você? Porque oração nunca é demais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando a gente pensa não somente em nós, não somente em levantar a nós mesmos, quando nós pensamos, muitas das vezes nós estamos caídos e nós estamos orando por outras pessoas, nós estamos buscando fazer o bem por outras pessoas, pessoas que às vezes fizeram mal pra gente, pessoas que se levantam contra nós, pessoas que passaram uma vida, entendeu? Então, assim, quando a gente ora pelas pessoas, Deus, ele nos levanta espiritualmente, supre as nossas necessidades. Deus, ele cuida de nós. E principalmente, Deus, ele nos enche do Espírito Santo. Ele coloca as mãos dele de uma forma sobre a nossa vida. Nós nos tornamos tão amados do Senhor, quando nós passamos a compreender realmente o que Deus quer de nós, o que Deus realmente quer de todos. E eu falei no vídeo de ontem, ore, até fiquei no final do vídeo, eu falei, não sei se é certo orar pelo homicida, mas de imediato Deus já me deu a palavra, né? Aquele que age sem querer, né? E outra, quem nunca conheceu a palavra e age que é o tempo da ignorância, por não conhecer a Jesus, não conhecer a palavra, Deus ele pode transformar, ele pode libertar, nada é impossível para Deus, entendeu? Então, assim, o pior é aquele que conhece a palavra, aquele que já teve intimidade com Deus e agir de maldade, cometer o que é desagrado ao Senhor, cometer crimes, agir de perversidade, de crueldade, né? Então, aí é bem difícil. Aí é difícil a gente orar né, continuar, de repente a gente até orou, mas vai chegar um momento que Deus vai falar, olha, não ore mais. Não ore mais. Eu já te falei que são teus inimigos, porque os inimigos de Deus são os nossos inimigos. Você está entendendo? Aquele que não teme a Deus, que não ama a Deus, que não quer saber de Deus, que mesmo sabendo, conhecendo a palavra, continua cometendo erros, continua cometendo crimes, continua
mentindo, continua a mentira. As coisas que eu mais vejo hoje em dia que o inimigo age realmente com espíritos de pombagira, com prostituição, fornicação e mentiras. É impressionante. E Deus, ele se agrada de nós. Então, assim, ore por quem você sentir de orar. Ore pelo seu amado. Peça a Deus, ore da forma certa. Busque a forma certa. Busque o diagnóstico. Ore pela ferida para que seja curada. Ore aqueles que estão ao redor dessa pessoa. Ore para Deus libertar. Ore pela sua casa. Ore pelos seus vizinhos. Ore pelos seus vizinhos para Deus abençoar a vida deles, para Deus transformar a vida deles, para que eles venham ter experiências com Deus. Ore pela sua rua, ore pelo seu bairro. Ore, já pensou se todo mundo pensasse dessa forma? Se todo mundo pensasse, eu vou orar pelo meu bairro, eu vou orar, Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, queima todos os espíritos malignos que tem de prostituição, de adultério, de que o mesmo espírito que age no adultério, ele age na prostituição, ele age no homossexualismo, ele age na pedofilia, ele age e tira tudo que é espírito maligno dessa região, que seja queimado, é a região que você mora. Ora, você faz parte dela. Você mora, você está ali dentro. Ora para Deus tirar todos os espíritos malignos, tudo que há de errado, que Deus possa transformar essas vidas, tirar da marginalidade, que Deus possa entrar no coração dessas pessoas, que elas possam se arrepender, pedir perdão, buscar a Deus e que Deus abra portas maravilhosas na vida delas, com coisas certas, coisas lícitas, coisas que é de Deus, coisas verdadeiras, que ela não precise retornar ao vômito, que ela não precise retornar ao erro, que ela possa realmente buscar, que Deus mostre para elas o caminho, o que Deus tiver de plano para a vida delas, elas se arrependendo, que seja feito. Senhor, entra no meu bairro inteiro. Senhor, levanta pessoas de Deus dentro do bairro, que muitos possam pensar como eu. Levante pessoas de oração, pessoas que clamem realmente, sabe? E eu estava me lembrando que na pandemia eu orava muito, eu falava, Senhor, quando Deus ele dá os diagnósticos e nós precisamos orar em cima daquilo. Então eu vivi coisas, Deus me mostrou, ou enfim, eu passei a orar e em cima dos diagnósticos, em cima de tudo aquilo que poderia ser portas que o inimigo realmente poderia tentar entrar por ali. Então, assim, ore pelo país, ore pelo Estado. Fala, Senhor, proteja a minha terra, proteja a terra do Brasil, proteja o litoral inteiro do nosso país, do Brasil, proteja a atmosfera. Senhor, coloca uma redoma, Senhor, de espiritual, coloque uma redoma, acampa os teus anjos ao redor da nossa nação, proteja, Senhor, o nosso ar, proteja a nossa atmosfera, proteja a nossa Amazônia, proteja a nossa terra, proteja nossas plantações, nossa agricultura, proteja, Senhor, o mar, Senhor, proteja o exército, a marinha, a aeronáutica, Senhor, coloca os teus anjos, Senhor, dentro desta nação, ao redor da nossa nação, proteja-nos, livra-nos de todo o mal. Senhor, que nada possa nos atingir, que tudo que for mandado, tudo que for tentado, que não tenha poder sobre nós, que não tenha poder sobre a nossa nação. Ore, peça para Deus enviar os seus anjos, Ele envia os anjos para guardar. Se um sabendo pedir, imagine milhares sabendo pedir. Deus, Ele age, Ele abençoa, Ele abençoa. Ore por sua casa, você, o templo do Espírito Santo. Ore pelo seu meio, ao seu círculo de amigos. Ore pela sua família, pelos seus parentes, pela sua casa, seu bairro, sua rua, repito, o estado. Ore, imagina. Se a palavra de Deus diz que 2 ou 3, quando estão reunidos em meu nome, aí eu estou. Imagine milhares de pessoas. Eu passei a pandemia inteira orando. Enquanto tudo estava fechado, e Deus ele só me dando coisas, revelações, e Deus me dando. E eu, em tudo que Ele me mostrava, tudo que eu achava, tudo que eu encontrava, o Senhor, eu ia orar em cima daquilo. E Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E eu queria deixar isso aqui.
Às vezes você leu já várias vezes esse versículo, mas você pensa da forma, aqui está dizendo, de um casal. Se um estiver trabalhando e o outro, se os dois estiverem trabalhando e um cair, o outro vai sustentar, vai levantar. Você não parou para analisar dessa forma que eu estou falando, então que Deus possa abrir o seu coração, a sua mente, que você comece a pensar num todo, que você passe a entender o poder que tem uma oração feita por um justo, uma pessoa bondosa de coração, uma pessoa que carrega o amor de Deus dentro de si, uma pessoa que realmente se presta a trabalhar em prol do amor de Deus. Entendeu? Porque às vezes você imagina a pessoa que está trabalhando em prol do amor de Deus é aquela pessoa que está num púlpito, uma pessoa que carrega títulos, é uma pessoa... Não, não é. Às vezes a pessoa que está trabalhando mais ainda é aquela que não está carregando título algum, mas aquela que interiormente ela é uma bênção. Ela é carregada de bondade, ela é carregada de amor ao próximo. Entendeu? Ela realmente ama o próximo como a si mesmo. E Deus, ele age, ele faz. E é isso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. A minha vida, a tua vida. Que Deus possa derramar as bênçãos dele, espirituais, os livramentos, que ele possa nos socorrer a cada dia, que ele possa nos proteger, porque quanto mais nós oramos, quanto mais nós entendemos os propósitos de Deus, quanto mais Deus nos ensina a lutar, a guerrear, conforme nós vamos adquirindo um certo conhecimento espiritual, o inimigo ele vai se levantando. E nós precisamos pedir mais sabedoria, mais sabedoria, mais sabedoria a Deus, mais inteligência, porque Ele se levanta realmente e usa de pessoas que a gente menos espera. Ele usa de pessoas acima de qualquer suspeita. Então, assim, eu estou dizendo qualquer pessoa, conhecido, desconhecido, qualquer. Então, nós precisamos nos revestir com a armadura da fé, a armadura de Deus, todos os dias das nossas vidas. E aconteça o que acontecer, nós nunca retribuirmos com o mal, porque o mal ele não faz parte de Deus, não é de Deus, entendeu? Aquele que causa sofrimento, que oprime ao pobre, ao aflito, ao necessitado, que cala a boca deles, que não dá atenção, que não guerreia por eles, não pode ter um coração segundo o coração de Deus, não pode ser de Deus, não pode ser usado de Deus. E